Olá, Helder. Boa Olá, tarde mais Sérgio. uma vez. Bom dia aqui. Aqui já estamos no bom dia. Sim, Espero que esteja tudo a correr bem por aí. está tudo. Ahm, Tínhamos prometido aos nossos espectadores, aos nossos seguidores, falar um bocadinho do ciclismo. Fala-nos um pouco do ciclismo e como é que tem sido estes dias e o que é que tem sentido por aí. Pois, pronto, agora já a ilha já está mais cheia, né? Já chocaram, para bem dizer, se calhar 99% dos atletas que vão fazer a prova já cá estão. Já se vê muito atleta por todo lado, seja a passear aqui na Ali Drive ou seja lá em cima na Queen Cay. A Queen Cay parece ali a nossa marginal de Cascais num fim de semana, está sempre cheia de ciclistas para todo lado. E não é só aqui ao pé do aeroporto, que esses ciclistas até o Aikoloa, está muito, muito cheia de ciclismo, né? Até parece que a prova está a crescer em número de participantes, se não soubéssemos nós que isso era impossível, mas está muita gente já a treinar a toda a hora do calor, ciclistas que querem experimentar o que é o calor, ciclistas que vão treinar às 8 da noite, outros vão às 6 da manhã. Eu acho que não há nenhuma hora do dia em que uma pessoa vá passear ali por cima à Queen Cay, que não hajam lá ciclistas andando de um lado para o outro, fora aqueles que se deslocam, obviamente, aqui durante o dia de bicicleta também. E pronto, é aquilo que nós já presenciámos noutros anos, que é o pessoal chega aqui, aqueles que estão cá há menos tempo, sempre um bocadinho mais excitados com tudo e querem estar em todo lado e vão a todo lado. Aqueles que já cá estão há mais tempo treinam o mínimo possível e ficam sossegadinhos. Faz parte, já passamos por isso e eu sei perfeitamente o que é isso e o entusiasmo de querer estar nos sítios todos. Acho que é normal o espectáculo. Mais, o que é que eu posso dizer mais sobre o ciclismo? Bem, o ciclismo não é, como toda a gente sabe, não é um ciclismo difícil no sentido de ter grandes montanhas, apesar de haver aqui duas montanhas com mais de 4.000 metros, não é o caso, o ciclismo não vai para essa zona, mas é um ciclismo que tem tudo menos fácil, porque ahm, portanto, há aqui uma primeira zona, há aqui uns primeiros 10, 12 quilómetros aqui dentro de Kona, em que os ciclistas saem da água, fazem aqui um primeiro retornozinho, e depois fazem 5 quilómetros aqui dentro quase de Kona, aqui num falso plano para cima e para baixo, mas pá, com o entusiasmo todo da saída da água, toda a gente vai cheia de força e aquele falso plano parece que é descer para os dois lados, vai sempre tudo forte. Depois apanham a famosa subida de Paulani para a Queen Cay, e a prova basicamente começa na Queen Cay para toda a gente, é quando toda a gente começa a acertar ali os ritmos e às vezes onde o pessoal comete os primeiros disparados. Depois, mais ou menos, até ali à zona do aeroporto, o pessoal chega ali à zona do aeroporto ali com cerca de 25 km, e nessa altura já toda a gente tem os ritmos mais ou menos certos. Quem estava a fazer disparates já percebeu que se ainda vai rápido mais. E depois é todo um percurso de cerca de 50 km entre Kona e a curva à esquerda para ir para o lado de Davi, que é tudo menos plano. Ou seja, tem falsos planos de 1%, tem falsos planos razoavelmente curtos, assim com 400, 500 metros, se calhar com 3, 4, 5%. Depois tem descida, depois tem plano. Vento, na ida para lá não se nota muito, nota-se alguma coisinha, mas pouco. Às vezes até está assim meio de lado, até parece que ajuda. Mas é sempre sobe e desce. Ou seja, se os atletas quiserem manter a mesma velocidade, têm que meter bastantes watts, têm que meter mais 30, 40, 50 watts, se calhar, para manter aquela velocidade nesses falsos planos. Se quiserem manter os watts, obviamente perdem velocidade, perdem as referências dali daqueles atletas que vão à frente, e por isso não é propriamente um circuito fácil de gerir para quem não está habituado a fazer circuitos variados. Depois, toda a parte, quando chega ali ao quilómetro 65 e que se vira para a AVI, também não é plano, embora a paisagem mude um bocadinho. Portanto, há ali uma curva à esquerda, a ilha faz assim uma espécie de uma curva à esquerda, e portanto a paisagem é outra, os atletas começam a ver uma paisagem diferente, começam a perceber que estão na direção do retorno, há ali um entusiasmo diferente. Aquilo também faz assim uma espécie de 3 sobe e desce antes de fazer o falso plano longo para a AVI, que é um falso plano que não é que seja difícil. Se calhar num dia normal aquilo seria um falso plano perfeitamente normal, mas a pessoa chega ali já com 80, 90 km a levar com um bocadinho de vento de contra pela frente, e pronto, e nós estamos sempre a ouvir falar da subida da ave e do vento da ave, e quando chega ali parece que tudo é mais difícil, e de facto aquilo não tem assim uma grande dificuldade, mas a juntar ao calor, ao cansaço, é um bocadinho complicado. Eu diria que depois da ave, portanto, a ave é ali cerca do quilómetro 95, diria que depois da ave, eu acho que uma das partes mais particulares, pelo menos a mim, quando fiz a prova em 2008, marcou-me muito, que é a descida, esse falso plano a descer para cá, e mesmo a parte ondulada,
Portanto, esse bocadinho todo ali a descer do quilómetro 95 até ao 120, epá, como é que eu ia dizer? Aquilo é esquisito, porque por um lado tu tens o vento, por um lado parece que o vento está de lado e que não te chateia muito. Mas se tiver um bocadinho de vento naquele dia, tiverem rajadas, é complicado controlar a bicicleta, porque por um lado uma pessoa vai nas barras e a bicicleta vai sempre a abanar. Eu assisti a atletas a caírem à minha frente sem nada, sozinhos, não tocaram em nada, caíram sozinhos, porque se calhar iam muito tensos na bike e com uma rajada e uma roda da frente mais alta, acabaram por ter essa infelicidade. Outros conseguem ir perfeitamente tranquilos até lá abaixo, sempre nas barras. Eu, por exemplo, também me assustei, também saí das barras e abrandei, mas essa descida é uma descida um bocadinho particular, no sentido em que nem todos os atletas vão confortáveis a fazer a descida. E quando chega lá abaixo outra vez a entrar na Queen K, ali cerca do quilómetro 130, pronto, começa a parte complicada, que são 130 km nas pernas, o calor começa a aumentar um bocadinho, o vento está assim do lado do mar, mas parece sempre que está mais contra do que de lado, e até se chegar ao aeroporto, eu diria até se chegar ao aeroporto, é complicado. É complicado até chegar ao aeroporto porque começam esses mesmos sobe e desce que fizemos para lá, temos que os fazer novamente para cá. Chegamos ao aeroporto ao quilómetro quase 170, portanto estamos a falar de 40, quase mais de 40 quilómetros outra vez a fazer o sobe e desce, já com o cansaço nas pernas, às vezes sem vontade nenhuma de comer e a pessoa tem que comer porque falta a maratona, mas não apetece nada ir buscar barras, nem buscar gel, a pessoa quer estar ali e levar a ver se passa aquele vento. E psicologicamente os atletas têm que ser fortes e perceber que comer é obrigatório e mais vale abrandar e comer do que querer manter uma velocidade. E depois só para terminar, termina com os últimos, com os últimos ali 10, 15 km ali a descer, já quase a chegar ao Havaí, quase a chegar à Vila Lacona, mas aí já o entusiasmo é de quem vai acabar e aí as forças voltam outra vez, é diferente. Helder, e por hoje ficamos por aqui. Obrigado, Sérgio. Um bocadinho do ciclismo, também para quem nunca aí teve perceber um pouco do que é que se trata. Obrigado, Helder, e vamos falando. Obrigado. Um abraço a todos.